Mas esse encontro bilateral, por favor, vamos lá então. Esse encontro bilateral que tinha sido anunciado, esse não aconteceu, isso foi cancelado, certo? Sob o ponto de vista diplomático, o embaixador pode me ajudar, sob o ponto de vista diplomático não ocorreu. Não obstante, é possível que existam encaixes nas agendas dos presidentes, existe um termo técnico, e esse encaixe foi realizado de forma que se configurou esse encontro com uma capacidade bastante interessante de discutir temas de interesse de ambos os países. Mas quem fazia o cancelamento dessa bilateral? Não, o presidente não atendendo a solicitação às 11 horas da noite, a equipe francesa então aguardou um melhor momento para estabelecer esse encontro, e a oportunidade ocorreu hoje à tarde. Houve um erro de comunicação entre as duas equipes, porque a comitiva francesa falou, vários membros da comitiva francesa falaram que ficaram sabendo que haveria uma reunião bilateral formal. Olha, isso efetivamente não deve ser creditado, não sei exatamente quem deu essa informação, porque você há de supor que quando duas equipes de cerimonial de dois países tão importantes com histórico de diplomacia qualificado no mundo inteiro, você acha que não haveria um contato entre essas equipes? Outra pergunta. Beatriz Bolsonaro, eu queria entender exatamente. Houve um acerto para uma reunião bilateral formal. Depois, a equipe francesa convidou o presidente Bolsonaro para um jantar às 11 horas da noite. Jantar não, um encontro. Substituiria essa bilateral? Ele não aceita e aí é cancelada a bilateral no dia seguinte. Aí nós iríamos encontrar um tempo, e isso ocorreu, um tempo para que esse encontro pudesse ser efetivado. Porque a gente recebeu a informação oficial apenas de que a reunião estava cancelada. Porque no momento que nós passamos a informação para você, nós não tínhamos a convicção de que se efetuasse esse encontro na parte da tarde. O governo francês pediu para trocar o encontro bilateral pela... Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos aqui na reunião do G20 para tratarmos de G20 e BRICS. Vocês estão preocupados com um encontro que aconteceu? Não, a gente quer entender se aconteceu. Eu posso pedir que vocês façam outras perguntas que não esse tema, porque parece que já está esgotado isso. Já expliquei. Sobre esse tema, eu não comentarei mais. Outra pergunta. Sobre esse tema, eu não tratarei mais. Outra pergunta. Sim, foi tratado Acordo de Paris, reunião, Acordo Mercosul, União Europeia, questões de fronteira, Guiana Francesa, Brasil, discussões a respeito da área de defesa. Então, temas bastante importantes para os países e que justificam essa busca de nós nos encontrarmos, ainda que no ambiente da Red Zone, por cerca de 30 minutos. Leonardo. Não, general, é só para ficar, me desculpe para insistir nesse tema, mas que horas, o senhor tem a hora que aconteceu esse encontro? Sim, cerca de 15 horas, né, embaixador? 15 e 30. Horas da tarde. Entre 3 e 3 e meia. Durou meia hora, Cerca de meia hora. O presidente Macron aceitou o convite? Ele disse que falaria com a sua equipe de cerimonial, com o embaixador dele no Brasil, mas se mostrou bastante interessado no convite. Nós recebemos a informação. O senhor gostaria de adiantar alguma coisa? Eu conversei com o embaixador Otávio Brandelli, que está em contato com o ministro Araújo lá em Bruxelas. Aliás, ele retorna hoje, horário de Bruxelas, às 10 horas da noite. E no momento que eles falaram, estava muito avançado o acordo e nós ainda temos um dia para tratarmos dos últimos pontos. Então, estamos bastante esperançosos de que esse acordo possa, o mais pronto possível, ser divulgado. Seria anunciado amanhã? Nós não temos essa possibilidade, mas temos a esperança de que sim. Amanhã. Sim, horário lá de Bruxelas. O que está faltando? Eu não tenho essa informação, Cristiano. Em relação ao Acordo de Paris, a Secretaria de Agência Alemã, desculpa o meu jurídico, eu queria perguntar qual é a posição do governo do Brasil na questão da proteção do clima e se o Brasil vai também assinar um comuniqué como sugeriu os Estados Unidos, o Japão ou também a União Europeia.
o Brasil vai assinar o Acordo de Paris? Sim, Sim, o Brasil se mantém no Acordo de Paris. isso foi reiterado, presidente. Sim, o presidente tem reiterado isso. No comuniquê de Sobre esse tema Acordo de Paris? Sim, Não, vai estar dentro de um contexto maior, o comunicado que será G20 e BRICS. Aliás, do BRICS já deve ter sido difundido para vocês, o do G20 está sendo construído de forma que, assim que a atividade tenha se encerrado, vocês vão receber os pontos que foram confirmados por todas as delegações. Estamos muito satisfeitos com o momento que vivemos, foi um dia bastante positivo, sob o ponto de vista do Brasil, e temos a expectativa que amanhã, de igual forma, assim ocorra. Mudando um pouco de assunto general, Cíntia da Record. Qual é o teu nome? Cíntia da Record. Oi, Cíntia. Tudo bem? Queria saber como que foi a reunião com o secretário da OCDE, teve algum avanço também nessas negociações? Nós tivemos 2 reuniões hoje pela manhã, antes mesmo de chegarmos aqui ao complexo, uma com o diretor da OCDE, acho que esse é o secretário-geral da OCDE, onde ele avançou uma expectativa extremamente positiva da inserção do Brasil dentro dessa organização tão importante. Existe uma seleção de países e há uma cronologia desta seleção, isso está sendo tratado no âmbito da OCDE, mas o Brasil está muito bem posicionado, particularmente porque ele atende à maioria dos requisitos ou dos pré-requisitos que são apresentados por aquela organização. General, Depois nós também tivemos o representante do Banco Mundial, que de igual forma demonstrou o apreço que tem sobre o Brasil e sobre as condições que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado para a abertura do mercado, para uma atividade multilateral no aspecto de comércio, mas não apenas de comércio, em vários outros pontos que são muito importantes nesse ambiente globalizado que nós vivemos. Foi o presidente mesmo? Boa tarde, General Carlos Gil, TV Globo. Tudo bem, Gil? Além da OCDE, aliás, a OCDE foi tema também, além de outros temas com o presidente. Explica o assunto sobre o Japão e o Brasil. Alguma coisa decisiva para o Brasil? O presidente Bolsonaro tem no Japão uma referência sob o ponto de vista econômico, terceira economia mundial. É importante que se diga que a maior comunidade japonesa fora do Japão está no nosso país e, igualmente, aqui a comunidade de brasileiros que vivem no Japão tem um apreço muito especial pelo presidente Jair Bolsonaro. Então nós vemos uma possibilidade muito substancial, depois eu posso pedir as considerações do embaixador, muito substancial nessa aproximação do Brasil com o Japão. E digo mais, sob o ponto de vista de que o Japão é o líder do G20 neste momento, o Brasil está alinhado com aquelas propostas que foram pré-apresentadas pelo Japão e vai buscar, por meio desse alinhamento, reforçar algumas das suas posições que são específicas do Brasil, mas que igualmente caminham lado a lado com as posições do Japão. Primeiro, o primeiro-ministro Shinzo Abe decidiu um novo investimento para o Brasil. Investimento, você está falando? Para o Brasil. Do Japão para o Brasil? Sim, nós estamos sempre abertos à possibilidade de recebermos investimentos. O Japão é um objetivo como parceiro comercial do Brasil, em vista da sua possibilidade de capitalizar a nossa economia, que está tomando um rumo muito adequado. Temos uma expectativa bastante positiva da aprovação da reforma da Previdência a curto prazo, e essa reforma é o ponto, digamos, de reforço, de partida, para que a percepção do mundo, sob o ponto de vista econômico e de estabilidade do Brasil, se configure cada vez mais positiva. E a partir desse aspecto positivo, desse domínio da narrativa no âmbito mundial, nós temos certeza que o fluxo de capital será ainda mais direcionado ao nosso país, reforçando esses relacionamentos bilaterais e multilaterais e, naturalmente, reforçando também a nossa capacidade de cada dia mais produzirmos, termos emprego e trabalho, que é tão essencial para a nossa sociedade. Obrigado. General, Samir, da Agência Bloomberg, pergunta para o senhor e também para o
para o embaixador. Embaixador, eu peço sempre a gentileza, caso o senhor ache que possa colaborar, eu não quero dominar aqui o ambiente, mas eu acho que é muito importante. Será muito bem-vinda a sua colocação. A gente sabe que nos bastidores a questão do clima é um dos temas de maior dificuldade para a redação de um comunicado final. A gente sabe que os Estados Unidos estão de um lado, países europeus estão do outro. A gente tem ouvido que a pressão dos Estados Unidos é grande sobre alguns países, ouve-se o Brasil como esses países que estariam sendo pressionados. Como é que o Brasil, o que o Brasil gostaria de ver nesse comunicado final? Qual a redação, qual o tom que o Brasil acha que seria o mais apropriado para esse comunicado final? O senhor gostaria de colocar a sua exposição? Obrigado, general. Como em todos os anos, recentemente, o tema de mudança do clima é um dos temas mais complexos, delicados das cúpulas do G20 e de outros grandes foros internacionais, não é exclusivo do G20. Quem acompanha, por exemplo, um pouco da vida do G7, sabe que lá também há já há algum tempo dificuldades nessa área. Concretamente, nesta cúpula e na declaração que vai resultar desta cúpula, de novo não é exceção, a negociação está em curso, como está em curso a negociação de vários outros parágrafos que ainda não estão inteiramente acordados, é natural, normal. Quanto à pergunta do que o Brasil gostaria de ver, refletido na declaração, são as posições, naturalmente, as posições do Brasil, como é a posição, como é o que desejam todos os outros países, que as suas posições sejam refletidas no texto. E a posição do Brasil nessa matéria é a que o general recordou há pouco. O Brasil se mantém membro do acordo, se mantém parte signatário do acordo de Paris, e não há nenhuma dificuldade por si só de mencionar o acordo de Paris e a sua implementação, coisa que já foi dita e repetida neste governo em documentos oficiais, inclusive declarações de ministros, recentemente, declarações de ministros do G20, eu quero dizer, não declarações individuais de ministros nossos, declarações de ministros do G20, ministros de Minas, de Energia e Meio Ambiente, que se reuniram no Japão, e igualmente importante para nós, como para a totalidade dos países em desenvolvimento, é recordar as obrigações, compromissos dos países desenvolvidos em matéria de financiamento aos países em desenvolvimento para a implementação do Acordo de Paris nos termos do próprio acordo. Obrigado. Vamos de novo aqui, depois a gente vai para você aqui. Vamos lá. Embaixador, e sobre qual é a evolução sobre o subsídio agrícola em relação ao que aconteceu há 2, 3 semanas na reunião de comércio? Ou fica aquela coisa da maioria? Como eu disse, há alguns parágrafos que ainda estão em negociação. A reunião dos Sherpas, que é a instância, né, que negocia a declaração na sua forma final, vai ser retomada hoje em algum momento. Os parágrafos sobre comércio não estão ainda fechados. E entre esses parágrafos de comércio está um que trata do tema de subsídios em geral, de subsídios industriais, perdão, e subsídios agrícolas. E a nossa posição é a mesma que nós tivemos na reunião de ministros de comércio de economia digital em Tsukuba, em 8 e 9 de junho, se não me falha a memória, que é conhecida, imagino, por todos, de que para o Brasil, como para tantos outros países do G20, é muito importante o tratamento equilibrado do tema. Ou seja, se nós vamos nós, comunidade internacional, muito especialmente os membros do OMC, a organização, formos nos debruçar sobre subsídios industriais, no sentido de adotar regras mais estritas, o mesmo esforço, com a mesma intensidade,
deve ser aplicado a subsídios agrícolas, ou seja, um tratamento, como eu disse, equilibrado dos dois tipos de subsidiação. Para responder concretamente à pergunta, a negociação não se concluiu, portanto, eu não tenho como agora dizer como exatamente será o texto, mas trabalharemos, como já vimos trabalhando há muito tempo, para que, evidentemente, reflita as posições e os interesses do Brasil. Mas esses Obrigado, por são favor. difíceis. Só complementando, esses dois temas mencionados, o Acordo de Paris e os subsídios, o mesmo tratamento, os subsídios industriais e agrícolas, esses são os dois temas mais sensíveis que dificultam a redação desse acordo final? Comércio, ou seja, comércio, há vários aspectos, né, de comércio, e meio ambiente são dois dos temas difíceis nessa cúpula, como foram nas cúpulas. Como em todas recentes. as cúpulas. Né? Em comércio, há o tema de subsidiação, há um outro tema também difícil, delicado, complexo, que é o que se chama, o tema como é conhecido, de excesso de capacidade de produção de aço. Há um trabalho do G20 em curso, há uma instância, Foro Global se chama, uma instância do G20 que trata do assunto, e é um tema que continua requerendo bastante diálogo, negociação, consultas, para vermos se é possível chegar a um consenso em como seguir tratando do assunto no âmbito do G20. Obrigado. Excuse me, is it okay if I ask you a question? If you want to ask in English, no problem. In English? Okay. Not in German, though. No, yes. I just wanted to ask again, sorry, about that, just to understand it clearly. So, at the last summit in Buenos Aires, the United States decided not to sign the communique with respect to climate change. And I was wondering, would Brazil be not inclined to sign? So is it an option not to sign this agreement at G20? I'm not in a position to answer this question. As everybody else, we are currently determined to help all members of the G20 to reach consensus on this issue and in all other issues that are before the leaders. So it's not for me to speculate whether or not we'll have a text. Everybody's working to have a text, and Brazil, as always, will certainly contribute to consensus building. Embaixador, só para a gente ter essa resposta em português, qual é exatamente o ponto de discordância do Brasil nesse aspecto desse documento? Eu não disse que o Brasil tinha um ponto de discordância. Não falou. Mas eu deu a entender que não há ainda um consenso, portanto há uma discordância. Mas não necessariamente do Brasil, se eu quero dizer, há uma discordância, como uma discordância em vários outros temas, né? De novo, num processo absolutamente normal na preparação de um texto, que, como vocês sabem, é um texto muito longo, tipicamente muito longo. Vocês não sabem deste texto, mas não há declaração do G20 curta, não é? Ou simples, é um conjunto muito grande de temas, uns de mais fácil consenso, outros de mais difícil consenso. Como eu dizia, esses dois temas, mudança do clima e comércio, em comércio vários aspectos, são dois dos temas difíceis. O que eu disse, sim, eu não disse que havia uma discordância do Brasil, o que respondi, disse em resposta a uma pergunta do colega de vocês, qual era a posição que o Brasil gostaria de ver refletida, né? Ou as posições que o Brasil gostaria de ver refletidas no texto, e aí eu disse, ou seja, não há nenhuma dificuldade da nossa parte de fazer referência ao Acordo de Paris, à sua implementação, e o nosso especial interesse, como de outros países do G20, repito, na reafirmação dos compromissos, responsabilidades dos países envolvidos em matéria de financiamento aos países em desenvolvimento para o cumprimento do Acordo de Paris. Obrigado, Gil. Eu gostaria de voltar só rapidamente à questão da reunião bilateral com o Trump, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, em entrevista agora há pouco, foi debatido, sim, a Venezuela, que o senhor já falou sobre isso,
mas que também foram conversadas questões relacionadas a possíveis sanções econômicas, inclusive relacionadas a Cuba. O que foi falado sobre Cuba nesse ponto? Existe um conceito por parte do governo brasileiro e parece também por parte do governo americano, que o problema da Venezuela, ele extrapola a Venezuela em si e outros atores participam da solução ou participarão da solução. Obviamente que dentro daqueles que estão alinhados com a Venezuela, nós não podemos fugir de identificar Cuba como um desses apoiadores. Então, num conceito maior, onde deve-se imaginar que por meio da pressão econômica que nós vamos conseguir viabilizar a democracia na Venezuela, todos aqueles apoiadores que possam insertar algum suporte financeiro à Venezuela poderão eventualmente vir pode vir a ser analisado alguma ação para que haja uma desidratação desse suporte. Vocês estão falando então especificamente de uma atuação com relação a Cuba? Não, estou falando especificamente da necessidade que nós temos de encontrar uma solução para a Venezuela, e essa necessidade passa, dentre outros aspectos, pelo aspecto econômico e, como eu disse, com a desidratação no suporte ao governo do Maduro. Sobre essa questão geral, posso complementar? Bom, vamos primeiro aqui, depois eu volto para você, tá O bem? presidente tweetou que conversou com o presidente da Espanha sobre as investigações acerca do militar preso com droga no avião da FARC. O senhor fala sobre isso, conversar o presidente Jair Messias Bolsonaro expressou seu agradecimento pela forma profissional como a polícia espanhola e os órgãos referentes ao caso estabeleceram bem a delimitação de quem era o responsável pelo crime, e a partir dessa delimitação liberou inclusive o restante da tripulação para dar continuidade ao seu trabalho. Eu gostaria de reforçar que o presidente Jair Messias Bolsonaro, bem como o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica, o país como um todo, não pode admitir desvios dessa natureza, em particular de elementos que estão vestindo a farda, uma farda tão respeitada como é a farda da Força Aérea Brasileira, como são as fardas das Forças Armadas Brasileiras. Então, o que se deseja a partir deste evento tão dantesco é que o mais rápido possível seja apurado e que seja punido o responsável, na forma da lei, naturalmente. General, o senhor mencionou que a solução para a questão da Venezuela passa por outros atores, né, em forma de desidratar a economia. Os Estados Unidos argumentam que China e Rússia dão suporte, porque ainda reconhecem Nicolás Maduro como o presidente legítimo da Venezuela. Hoje o presidente Bolsonaro teve uma reunião dos BRICS. Ele não chegou a mencionar a Venezuela. Se ele está preocupado com Cuba, por exemplo, por que ele não mencionou esse tema como Rússia e China? Ao final da declaração do presidente Jair Bolsonaro, ele citou a Venezuela, sim, no intuito de que aqueles que estavam sentados à mesa, os BRICS, que encontrassem posições que pudessem favorecer o retorno da democracia àquele país. Outra coisa, ele vai se encontrar com a chanceler Angela Merkel ou chegou a se encontrar? Tem alguma coisa prevista? Com quem? Com a Angela Merkel. Ele encontrou-se com a Angela Merkel na Red Zone, conversaram. Eu não tenho a informação porque eles estavam numa zona reservada, mas foi uma conversa rápida, mas bastante amigável, vê-se inclusive por meio de fotografias que estão circulando nas mídias sociais. Alguém acompanhava o evento? Estava o ajudante de ordem. O senhor falou, eu acho que é isso, mas se você fala domínio da narrativa. Ok. Acho que é isso. O domínio você quer que eu explique o que significa o domínio da narrativa dentro do contexto? Nós usamos isso lá no Brasil como uma forma de passar para a sociedade aquilo que é correto e que a sociedade capture aquilo que é correto, e aí nesse
nesse contexto existe o domínio da narrativa, ou seja, aquilo que é verdadeiro tem que ser capturado pela sociedade como se fora verdadeiro ou como sendo verdadeiro, e aí, quando isso ocorre, há o domínio da narrativa. General, nós temos uma primeira pergunta. Por favor. General Marcelo Espíndola da Rede TV. Qual a expectativa para a reunião bilateral com o Xi Jinping amanhã? As expectativas são sempre positivas nas reuniões bilaterais, porque é a oportunidade de olho no olho nós colocarmos os nossos interesses e identificarmos quais são os interesses dos nossos interlocutores. O Brasil tem muito apreço pela China, até porque nós sabemos da importância desse país sob o ponto de vista comercial, não apenas comercial, mas principalmente sob o ponto de vista comercial para o engrandecimento do Brasil. Então é uma expectativa extremamente positiva. O presidente Bolsonaro preparou-se para essa reunião e acreditamos que vamos, a partir dela, somarmos ainda mais aspectos positivos nesse relacionamento, que há pouco tivemos a oportunidade de ver quão forte é por meio da COSBAN, onde o vice-presidente Mourão, estando lá na China, compartilhou com o vice-presidente da China essa reunião e aspectos de interrelacionamento de ambos os países. General, Léo. o senhor poderia detalhar que tipo de pressão econômica pode vir a existir em relação à Venezuela e os apoiadores da Venezuela? Isso é tese, Léo. Aspectos econômicos, rechaço à possibilidade de aporte financeiro, é tese. Nós precisamos encontrar uma solução para a questão da Venezuela. Mas essa solução foi discutida Não, é tese. Isso foi falado. Então, eu acho que o deputado Eduardo Bolsonaro colocou no Twitter, eu nem sabia que ele tinha tweetado isso. Mas é tese. Foi falado na reunião com o presidente da República. Isso também foi falado. Mas é isso que a gente quer ter certeza. Foi falado que poderia ser feito algum tipo de pressão econômica sobre Cuba? Sim. Não. Tipo de pressão econômica que possa desidratar o apoio financeiro ao regime do Maduro. Não sei. Qual é, não sei exatamente. Tem que ser tratado isso por meio de uma interlocução com todos os atores que estão envolvidos nesse processo. Só uma pergunta mais. O senhor falou do encontro do presidente com a primeira-ministra e ontem, na entrevista coletiva, o presidente deu uma declaração tão dura, respondendo à entrevista dela, às declarações dela sobre a questão do desmatamento no Brasil. O senhor pode detalhar um pouco mais, porque depois dela ter falado sobre o desmatamento, dele ter respondido daquela forma, aí hoje eles se encontram, seria muito importante para a gente saber qual foi o tom da conversa, se realmente... Completamente amistoso, amigável, como deve ser o tom de conversa de dois líderes de países tão importantes do mundo, que têm as suas responsabilidades bem delimitadas dentro dos seus interesses e das suas sociedades, mas também que têm as suas responsabilidades delimitadas num âmbito maior. Eu gostaria de valer-me de um texto que nós encaminhamos a algum órgão de imprensa, me parece que foi o SBT. O presidente Jair Bolsonaro vem atuando de forma firme e contínua para adequar a política ambiental do nosso país, outrora desalinhada dos interesses da sociedade brasileira, com uma postura contrária a radicalismos que inviabilizem o desenvolvimento socioeconômico nacional. Essa determinação provoca, eventualmente, surgimentos de antagonismos com interesses pouco transparentes, gerando percepções equivocadas de gestão do presidente sob o ponto de vista do contexto internacional. E aqui não tem nada, absolutamente nada a ver com a interlocução do presidente Bolsonaro com a Angela Merkel. Mas ela falou sobre o desmatamento? Eles conversaram, não sei exatamente o que conversaram, como eu já disse para você, eu não estava lá, ele estava acompanhado do ajudante de ordem. Paz e bem. Amanhã é hoje. Hoje, depois de jantar, por favor.